A gente vai dar continuidade hoje em métodos quantitativos, né? Aí que a gente está vendo bem mesmo para o lado um pouco mais de estatística, e a gente sabe que estatística, né, não é às vezes tão fácil de se compreender, não é difícil, mas às vezes cansa, né? Você tem que linkar muitas informações, e principalmente, gente, vocês precisam fazer exercícios, tá bom? Lá, eu acabei de encaminhar o livro, para quem ainda não tinha pego lá no site, né? Mandei também os gabaritos. E, de repente, vocês podem tentar fazer os exercícios e começar a indicar alguns, pedindo para eu resolver, tá certo? Que aí a gente tenta fazer junto. E hoje a intenção era terminar a unidade 2, mas à medida que eu fui aprofundando, eu vou até o tópico 3, metade dele mais ou menos, tá? Deixa eu só confirmar quantos tópicos tem essa unidade lá no livro. Vou dar uma olhada aqui rapidinho, só para poder informar aqui para vocês que vai ficar faltando dessa unidade para a gente bater na próxima aula, e a próxima unidade, que é a 3, ela é um pouco menor, então fica mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Ficou faltando, então, aí o tópico 4, né? E a partir de mediana separatrizes e box plot, né? Do tópico 3. Então, vamos iniciar. Eu vou aqui devagarzinho, porque eu fiquei com muita enxaqueca hoje, estudando essa disciplina, né? Tendo que trabalhar e tal. Então, vamos aqui devagar. Bom, vocês me interrompam aí quando achar necessário. E aí, no que puder, eu vou ajudando. Então, a aula passada, a gente já bateu a unidade 1, que eram os conceitos iniciais, né? E agora nós vamos quase terminar e vamos fazer 80% praticamente da unidade 2, né? Na verdade, 75%, né? Apresentação de dados e medidas resumo. Aí, essa unidade, né, ela pretende aí que ao final dela a gente consiga aprender a organizar os dados coletados em uma pesquisa por meio de tabelas e gráficos. A gente vai ver aí os tipos de como fazer as tabelas, as características, os tipos de gráficos, tá bom? Estabelecer a tabela e o gráfico mais apropriado para cada tipo de variável, porque ele vai dando essas dicas lá. Entender como podemos extrair informações de tabelas e gráficos por meio das medidas resumo, e definir conceitos de assimetria e kurtose, né? Esses conceitos aí de assimetria e kurtose tá no último tópico, não vai estar agora nesse momento, vai ficar para a próxima aula. E aí eu peço também a vocês que vocês assistam a videoaula que está disponível lá dentro do aba de vocês, até porque eu não tenho formação em estatística. A pessoa que está dando aula lá, né, é um professor da área, ele que elaborou esse material, né, que elabora as provas. É interessante vocês, como eu digo, assistirem, né? É tanto que na unidade 1, ela só tinha 20 e poucos minutos de aula, enquanto que a unidade 2, ela tem 40 minutos de aula, para vocês verem que ela é mais pesada mesmo, essa unidade. Tá certo? Vamos lá. Primeiro, eu quis trazer aqui, para relembrar vocês um pouquinho. Gente, caíram 3 pessoas ao mesmo tempo. Isso foi a internet. Conceitos que a gente viu na aula passada, e eu queria aqui ratificar, né, a descrição deles, para que a gente consiga, porque durante a execução da aula, a gente vai fazer referência às variáveis discretas e contínuas, então era importante trazer aqui para relembrar, né? Então, a gente viu que as variáveis quantitativas, né, que aí são as variáveis que podem ser medidas em uma escala quantitativa, ou seja, a partir de apresentação de valor numérico, elas podem ser contínuas e discretas. As consideradas variáveis discretas são aquelas características que são mensuráveis e podem assumir apenas um número finito ou infinito contável de valores. Somente fazem sentido para esse tipo de variável valores inteiros, certo? Então, geralmente, são resultados de contagem. Você vai contando elementos. Exemplo,
número de filhos, número de bactérias por litro de leite, número de cigarros fumados por dia. Isso é um exemplo de variável discreta. Já a variável contínua, né, elas assumem aí valores em uma escala contínua, uma reta, né, para as quais valores fracionados fazem sentido. Então, usualmente, elas são usadas aí, são medidas através de algum instrumento, certo? Por exemplo, peso, onde você utiliza a balança, altura, onde você vai utilizar, aí eu não digo nem tanto uma régua, né, mas uma fita métrica, né? Tempo, pressão arterial, idade. Então, tendo isso em mente, deixa eu ver, alguém mandou mensagem. O Vitor disse que o dele estava sem áudio, não dava para ver também, mas ele caiu, não foi? Fernanda voltou. Aguardar ver se ele volta. Continuando. E iniciando, né? O tópico 1, ele vai abordar aí a distribuição de frequência. E ele pede aí, vamos pensar na pesquisa sobre o perfil do consumidor de uma determinada marca. No caso aí de desodorantes. Para isso foram pesquisadas 200 pessoas e a seguir estão algumas variáveis que foram consideradas no momento dessa pesquisa. Por exemplo, eles perguntaram acerca do gênero do consumidor, se era feminino ou masculino, a idade, peso, altura, o grau de instrução, né? Outra coisa que perguntaram, periodicidade na prática de atividade física. Tá ouvindo e vendo, Vitor? Oi, voltou ao normal agora, mas tá com tipo, uns 5 minutos que tinha parado. Pronto. Tinha E tu, travado. Fabio? Eu também tinha caído, voltou. Eu acho que foi a internet, alguma coisa assim, não sei. Pronto. Aqui em casa foi a internet. Então, pronto. Creio que tenha sido também. Vocês devem ter o mesmo provedor. Com certeza, perfeito, zero defeitos, nunca errou ele. Pois pronto. Então, vamos lá. Certo? A gente, ele pede para considerar, então, essa pesquisa, onde foram avaliadas essas variáveis. E aí ele vai dizendo que para cada pessoa entrevistada, a gente teria, então, uma relação aí de 6 respostas. Lembram lá quais eram as variáveis, né? Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis. Então, para cada indivíduo, ele vai dar 6 respostas, né? Uma para cada variável. Então, você vai ter aí uma coluna que vai descrever as respostas sobre sexo, a idade, o peso, a altura, né? Só que você vai ter uma planilha aí, né? Com 6 colunas, mas você vai ter 200 linhas, porque são 200 pessoas a serem entrevistadas. Então, como não nos interessa muito a resposta de fulano ou beltrano, eu não quero saber o que foi que o Vitor respondeu. O Vitor, para mim, ele passa a ser apenas um número, ele passa apenas a ser um indicativo. Eu não quero saber, não estou aí qualificando, né, a partir do posicionamento dele, tem uma resposta diferente por ser ele. Eles querem saber quantos responderam uma ou outra daquelas. Então, o foco dessa pesquisa aí vai ser analisar a variável, não a pessoa que está respondendo, tá? É imprescindível que haja uma organização desses dados, sempre que a gente for trabalhar com dados, tem que estar organizados e que eles sejam apresentados de uma forma que realmente eles consigam fornecer informações. E essa apresentação, ela pode ser feita de 2 formas, distintas, mas não excludentes, quer dizer que elas podem se complementar. Ou seja, através de tabelas ou de gráficos. E aí, ele vai pedindo para a gente voltar ao exemplo proposto, para aquele lado, de 200 pessoas, né? Cada uma destas variáveis, ela pode ser apresentada por meio de uma tabela, relacionando aí as opções de resposta com o número de ocorrências de cada resposta. Por exemplo, gênero, feminino e masculino. Então, quantos responderam feminino? Quantos responderam masculino? Certo? É aconselhável a inclusão de um título, né, sucinto, na primeira linha, explicando aí do que se trata a variável, a data e o ano da pesquisa. E no rodapé a gente Marcelo. Oi. Então, é porque travou e eu fiquei perdido. Você está falando isso em relação a quê? Vamos lá, vou voltar aqui rapidinho.
Ó, semana passada a gente iniciou falando um pouquinho sobre... Nós apresentamos os conceitos de população, a amostra, as variáveis, certo? Tem qualitativa, tem quantitativa. Agora a gente vai ver um pouco como tratar essas variáveis, somente aí as quantitativas, certo? Eu trouxe esse lembrete aí sobre as variáveis quantitativas, que aí elas podem ser medidas em números, em valores numéricos, né? E elas podem ser contínuas ou discretas. As que são caracterizadas como variáveis discretas, né? Elas podem assumir apenas um número finito ou infinito, mas a partir de uma contável de valores. Eles só fazem sentido se forem valores inteiros. Por exemplo, o número de filhos, você não vai dizer que tem um filho e meio, né? Número de bactérias por litro de leite e tudo mais. E as variáveis contínuas são aquelas que você já faz mais sentido apresentar ela a partir de uma fração do número. E, geralmente, para você medir ela, você precisa da utilização de um instrumento. A gente vai ter como exemplo o peso, a altura, o tempo, né, que é que vai ser analisado. Aí são as variáveis, certo? E aí eu dei esse exemplo, né, que o livro traz, depois ele vai começar a trabalhar os conceitos que ele quer trazer em cima desse exemplo. O exemplo é uma pesquisa, analisar um perfil de consumo, né, e ele vai analisar aí os consumidores, foram feitas pesquisa com 200 pessoas, onde ele analisou 6 variáveis aí. Gênero, idade, peso, altura, grau de instrução e periodicidade de prática de exercício físico, certo? Então, o que ele traz aí é que não importa saber a resposta de A ou B, quantas vezes aquilo vai se repetir. E quando você vai fazer a apuração desses dados, vai começar a análise deles, você vai ter aí, para cada variável daquela, você vai ter, então, 200 respostas, concorda? Serão 200 entrevistados. E aí ele vai dizendo que é preciso organizar esses dados. Você aplicou o questionário, você agora vai ter que organizar os dados. E que existem 2 formas para a gente fazer isso. Por meio de tabelas ou de gráficos. E aí ele vai explicar um pouquinho sobre a distribuição de frequência, era o que eu estava falando, certo? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Sim, Cada uma... tudo bem? A Record pode mandar mensagem. Tudo sim, estou entendendo, pode falar. Show. Então, gente, cada uma dessas variáveis, elas vai poder aí ser apresentada por meio de uma tabela, né? Aí ele vai dizendo aí que é importante que traga o título, que traga lá no rodapé qual foi a fonte dessa tabela, né? Se a variável for quantitativa, a gente tem que decidir aí pela precisão dos dados, lembra lá do arredondamento, né? Se for o caso, aí você tem que fazer aquela definição de quantas casas decimais você vai trabalhar e usar aquelas regrinhas lá da BNT que a gente passou aula passada sobre o arredondamento. E toda tabela, ela deve respeitar o mesmo número de casas decimais, né? Que aí você vai estabelecer de acordo com o que você estiver estudando e que for mais fácil, mais conveniente ou preciso para o seu resultado. Então, assim como nas demais séries estatísticas, né, as distribuições de frequência, elas se apresentam em colunas. Aí eu vou trazer depois os exemplos, eu quero que vocês prestem atenção no conceito. Então, na primeira, vai constar aí as possibilidades de resposta para a variável, né? Na segunda, o número que ocorreu aquela resposta, para cada possibilidade, que recebe aí o nome de frequência absoluta. Prestem atenção, então, que é uma frequência absoluta, ou simplesmente frequência, né? E elas são aí denotadas, usualmente, pela abreviação NI, certo? Então, quando tiver lá NI, está se referindo à frequência absoluta. E essa frequência absoluta é onde fica lá destacado o número de ocorrências para cada possibilidade daquela que saiu, certo? Então, além dessas 2 colunas, quais eram as 2 colunas? Lembrando, na primeira constavam aí as possibilidades de resposta. E na segunda, a quantidade de vezes que aquela resposta se repetiu, né? Então, além dessas 2, algumas vezes também é interessante que a gente inclua uma terceira coluna, dessa vez contendo aí as frequências relativas. Lembra que a gente falou agora de frequência absoluta? Quantas vezes aquela possibilidade se repete, ocorre. E a relativa? A
relativa, elas nada mais são do que quanto cada frequência representa em relação ao todo. Veja, relativa está aí em relação ao todo, é quase como um percentual. E aí ela vai ficar denotada, então, pela abreviação aí FI, Fzinho e I. Então, frequências absolutas NI, frequências relativas FI. Frequências absolutas, quantas vezes aquela possibilidade, a ocorrência daquela possibilidade. E frequência relativa é quanto cada frequência representa em relação ao todo. Exemplo, a tabela a seguir vai apresentar aí a variável gênero, certo? Daquela pesquisa. Ela apresenta duas possibilidades, feminino ou masculino. Pronto. E aí eles tiveram esse resultado. A frequência absoluta, NI, vocês estão vendo aí, né? Ela apresentou, então, que foram 98 vezes, né, que foi identificada aí a ocorrência feminina, e 102 vezes, 102 pessoas como masculino. E para fazer a relativa, né? A relativa aí foi 0,49, e aí eu trago aqui o cálculo para você encontrar a FI, que é a relativa, como é que foi feito, né? Eles fizeram o seguinte, eles fizeram a formulazinha FI é igual a NI dividido pelo somatório do NI. Vamos lá, isso quer dizer, por exemplo, em relação ao gênero feminino, foram quantas ocorrências? O NI dele é 98. Então, aqui na fórmula, em cima vai o 98. E embaixo, que é o somatório do NI, ou seja, da frequência absoluta, a gente vai somar de todas as respostas. Lembra que a relativa é com relação ao todo? Qual foi o todo do NI? Foi 200, né? Que somou aí todas as respostas que deram para feminino e que deram para masculino. Deu 200. Então, você vai fazer aí 98 dividido por 200 e você vai encontrar, então, a frequência relativa para o gênero feminino, que foi de 0,49. E fazendo o mesmo cálculo, aí agora substituindo, né, o 98 por 102, para caracterizar a análise da frequência relativa para o sexo masculino, a gente vai ter que foi 0,51. Está faltando uma vírgula aí que o livro esqueceu de digitar. Então, gente, entendendo melhor essa tabela, acho que ficou claro até aqui, né? Para a variável gênero, a segunda coluna, que era a NI, nos informa que 98 pessoas responderam feminino, enquanto 102 responderam masculino, totalizando aí 200 pessoas. Note-se que a tabela nos informa ainda que nesta pesquisa, todas as pessoas responderam à pergunta relativa ao gênero e escolheram por uma das duas. Poderia ser que alguém optasse por não responder, certo? E aí ele vai dizer o seguinte, vamos agora entender como a terceira coluna foi construída, que é a da relativa, né? De 200 pessoas, 98 se disseram do gênero feminino, então, a frequência relativa observada para esse gênero foi de 98 dividido por 200, igual a 0,49. A mesma coisa fizeram para o gênero masculino. E aí eles trazem a seguinte informação, se você fizer um somatório, né? Da frequência relativa para o gênero feminino, que foi 0,49, mais a frequência relativa do gênero masculino, que foi 0,51, a gente vai ter aí um somatório igual a 1. Então, independentemente da variável, qualquer distribuição de frequência deve apresentar número 1 como frequência relativa total, certo? Fica aí, então, essa observação para vocês, se vocês tentarem procurar, e aí der o somatório total da frequência relativa, né? Der um número aí diferente de 1, alguma coisa está errada, então já corrija. Algumas vezes, há ainda a inclusão de uma quarta coluna, na questão aí de analisar essa distribuição de frequências com que o fato aconteceu. E ela é bastante útil, ela trata-se aí, então, da frequência acumulada. Como o próprio nome sugere, ela é obtida aí acumulando-se as frequências relativas, certo? O Fzinho e o I. Vamos ver aqui.
Aqui a gente tem, lembre que a tabela aí, ela traz o título, lá embaixo ela tem um rodapézinho com a fonte, tem indicado quando foi feito. Então, bem organizado, como foi dito lá no começo do tópico. Então, aqui eles estão analisando o grau de instrução, né? A gente vai ter aí como opções nível fundamental, médio, superior ou não responderam. No fundamental, a gente vai ter a primeira coluna, aliás, a segunda coluna aí, que é o NI, que a gente já viu que é a frequência absoluta, onde aponta que 21 pessoas responderam que tinham nível fundamental, 92 o médio, 84 superior e 3 não responderam. Se a gente for fazer uma avaliação da frequência relativa desses dados, a gente vai ter que 0,1, né, do todo, disseram que fizeram fundamental. 0,46 o médio, 0,42 superior e 0,02, né, não responderam. Vejam que o total aí da frequência relativa deu igual a 1, como dito lá naquela observação. Agora a gente vai conhecer aí o FAI, né? Temos o NIF e FAI. O FAI vai ser a frequência acumulada. E aí tem uma regrinha, é um somatório, tá? Deixa eu trazer aqui se o outro... Então, vamos lá, vou falando aqui e vou voltando lá. Note que na primeira linha, a frequência acumulada nada mais é do que a frequência relativa. Por quê? Não há o que se acumular. Não há uma resposta anterior, não colocaram uma opção anterior à fundamental. Essa era a primeira opção que você teria. Então, acumulou-se aí um fator aí de 0,10, respondendo que teriam fundamental. Na segunda linha, aí a gente já vai mudar um pouco. A frequência acumulada vai ser formada pela soma da frequência acumulada da linha anterior, qual era? Era 0,1, lembra que a gente repetiu? Mas com a frequência relativa da segunda linha. Então, vamos olhar aqui. Ó, na primeira linha da acumulada, é a última coluna, tá, gente? A gente vai repetir a frequência relativa da primeira linha. Então, colocamos 0,1 ou 0,10. Na segunda linha, a gente repete a acumulada e soma com a relativa, né, da mesma linha onde você está. Então, se eu estou na segunda linha, a relativa é da segunda linha, que é quanto? 0,46. Se eu somo 0,46 mais 0,10, eu vou ter aí uma frequência acumulada de 0,56. Como é que faz agora na terceira linha? O mesmo raciocínio. Você vai pegar qual foi a última acumulada que deu? 0,56. E vai somar o quê? A próxima relativa, que é 0,42. E aí você vai ter 0,98 e assim segue. Ele foi colocando aqui, falou aí da quarta frequência, né? Aí ele vai dizer o que é que essa frequência acumulada ela vai te trazer aí de interpretação dos dados. Tá bom, eu entendi como é que faz o cálculo, mas para que serve, né? Então, assim, gente, como é que a gente pode interpretar a frequência relativa? Quando eu digo aqui, ó, por isso que eu falei de percentual, porque você tá... A relativa não é o que ela representa no todo, então você está falando praticamente de porcentagem, bom? Então, 0,1 ali no ensino fundamental quer dizer que 10% das pessoas ouvidas possuem pelo menos nível fundamental de instrução. 46% das pessoas ouvidas possuem nível médio e 42% nível superior. E a frequência acumulada? A gente viu que a primeira linha da frequência acumulada era 0,1, depois 0,56, 0,98 e 1. Vamos lá. Ó, quer dizer que 10% das pessoas ouvidas possuem pelo menos o nível fundamental de instrução. Que até 56, por que até? Porque ele levou em consideração a somatório do outro. Possui pelo menos nível médio de instrução e até 98% das pessoas possuem nível superior de instrução.
até o máximo, né, que vai. A tabela a seguir apresenta os dados encontrados para a variável agora que a gente vai analisar, é a periodicidade de atividade física. A gente já analisou aí a variável de gênero, já analisamos a variável de grau de instrução, né? Lembra que ele falou que para analisar esses dados teria que ser feita uma tabela para cada variável? Pronto, agora a gente vai analisar a variável periodicidade de atividade física, certo? Aí ele vai trazer aí uma distribuição de frequência acumulada, tendo como exemplo essa variável de atividade física. E aí vocês podem analisar, ele vai trazer aqui, ó, se a pessoa faz durante 0 dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4, 5, 6, 7 dias por semana, né? Porque ele quer saber quantos dias por semana as pessoas geralmente fazem exercício. E aí tem as respostas, né? 19 responderam que não fazem nenhum dia, 10 responderam que fazem 1 dia por semana, e assim vai. E totalizou 200 respostas. Na nossa, desculpa, frequência relativa, a gente vai ter, então, que 0,09, né, responderam que não fazem nenhum dia, 0,05 que faz 1 dia, 0,28 que faz 2 dias, e assim por diante, totalizando aí o número 1. E a acumulada, seguindo aquela mesma regrinha, tá? A primeira linha vai repetir a frequência relativa da primeira linha, que é 0,09. Na segunda linha, pega a frequência acumulada da primeira linha e vai somar a frequência relativa da segunda linha. Então, 0,09 mais 0,05, o que vai dar 0,14. E aí segue a regra, né, até o fim. Tudo bem até aqui? Vamos em frente. Ao realizar uma pesquisa, nós temos aí os dados brutos, né? Ou seja, um conjunto de dados que foram obtidos após a crítica dos valores que foram observados em campo, né? E aí são trazidos para análise depois que foram coletados. Suponha que em 2014, o RH da empresa XYZ tenha realizado uma pesquisa com seus colaboradores para saber as suas idades. E aí ele tem uma lista de dados obtidos, 16 anos, você jovem aprendiz, né? 28 anos, 38, ou seja, tem uma grande variedade aí de idades, certo? Então, gente, dados brutos é isso daí. É quando te apresentam apenas, jogam, responder isso daqui. Não há ainda uma análise, né? E o que seria o rol? Quando a gente inicia a análise dos dados, ou seja, aqueles dados brutos lá, quando você começa a iniciar uma análise deles, né? A gente vai colocar aí numa ordem crescente ou decrescente, aí você vai criar o rol dos seus dados. Esse processo aí é chamado de rol. Então, lembra aquelas idades? Quando eles só jogaram, na medida que foram aparecendo nos questionários, apareceu um de 16, depois 25 anos, 24, 22, 18, né? Veja que não tem uma lógica e uma ordem de um sequenciamento. E aí, quando você pega esses dados brutos, coloca numa ordem crescente ou decrescente, vai depender do seu objetivo, você aí utilizou um processo chamado rol. No caso aí, eles organizaram do menor para o maior crescente a idade. Então, 2 com 16 anos, 1 com 18, 1 com 20, e assim foi. Certo? Isso chama rol, esse processo. E aí a gente vai ter bem agora o conceito de amplitude total ou range. R, né? R maiúsculo, o símbolo. A amplitude total é a diferença entre o maior dado observado e o menor. Por exemplo, nesse exemplo aqui, lembra que a gente colocou numa ordem crescente? Então, a gente sabe qual é o menor. O menor é o 16. Qual é o maior? 39. Então, 39 menos 16 é 23. Então, sua amplitude total, né, dos seus dados é de 23. A distribuição de frequência, a gente estava vendo ela agora. Como esses dados vão se repetindo a partir das possibilidades dadas, né? Então, relembrando aí que a distribuição de frequência é o arranjo de valores e as suas
frequências de repetições, né? E aí a distribuição de frequência para aquele exemplo anterior ficou a seguinte, ó. Eles pegaram todas as idades e viram quantas vezes elas se repetiam. Lembra que o 16 repetia 2 vezes? Tinha 2 pessoas com 16 anos? Então, ficou a idade. Elencaram todas as idades. Aí, todas as idades individualmente, não colocaram as que se repetiram. As que se repetiram, eles contabilizaram e colocaram aqui na coluna NI, né? Informando aí a frequência absoluta. Então, 16 tem uma frequência de 2, então 2 pessoas apontaram que tinham 16 anos. 18, qual era a maior idade que tinha, mais se repetiu a idade, foi a de 25 anos. Oi? Marcela, eu vou te interromper porque eu já esqueci o que é NI e o que é FI, XI. NI é a frequência absoluta. E a frequência absoluta é quantas vezes aquela ocorrência aconteceu. No caso aqui, quantas vezes aquela idade se repetiu, certo? Uhum. Então, a gente teve aí que por 2 vezes a idade 16 se repetiu. Então, isso é o NI. O FI é a frequência relativa. Você vai pegar esse número 2 aqui que eu estou falando, né? Que é o NI, e vai ver quanto ele representa do todo. É como se você pegasse uma fatia de pizza, tirasse um pedaço. Essa aqui foi tua frequência absoluta. Quanto ele representa dos outros 8 pedaços, né? Inicialmente, do todo, tá certo? No caso aqui, o nosso todo é 25. E a outra, que era a FAI, né? É a acumulada. E a acumulada você vai fazendo o somatório aí. A primeira linha você repete a frequência relativa, que é o FI. E na segunda linha em diante, você vai somando a frequência acumulada anterior mais a frequência relativa da linha que você está analisando. O total 25 o tanto de pessoas, é? Isso. Quantidade de respostas que eles tiveram. E XI lá em cima? XI, eu acho que eles só deram um nome mesmo aí para a variável. Entendi. Tá bom, pode continuar. Vamos lá. Vamos supor que realizamos aí uma pesquisa com o peso, massa, né? De 100 pessoas e nos deparamos com o corpo da seguinte distribuição de frequência. Então, vamos distribuir a frequência, resultado da pesquisa com essas 100 pessoas para saber o peso delas. Pronto. Vejam que agora, aí eu vou voltar lá, não vou voltar, não, que é sacanagem. Do primeiro slide, eu vou ler aqui, eu tenho ele aberto aqui, pronto. No primeiro slide, que eu pedi para vocês relembrarem os tipos de variáveis quantitativas, que tinham as discretas e as contínuas. As discretas são aqueles números inteiros, foca nisso, né? E que os resultados delas geralmente vêm a partir de contagem. Já as variáveis contínuas, elas aí estão numa escala contínua, aqueles números são fracionados. E geralmente precisam de um instrumento para fazer essa aferição. Por exemplo, o peso. O peso a gente sabe que ele vai vir fracionado. E dificilmente, vai ser quase impossível eles conseguirem fazer uma repetição de peso, por exemplo. Pode ser que eu pese 70 quilos, iludida. E, sei lá, o Vitor pesa 70 quilos. Mas o Vitor vai pesar 70,5, eu posso pesar 70,3, então... Como é que se resolve isso? Faz-se um intervalo, né? Então, nesse caso, a gente tem aí um exemplo de uma variável contínua, certo? Como é que é feito, então? Eles estabeleceram um intervalo, de 45 a 50 quilos, 50 a 55, 55 a 60, e aí, quando você ia responder, ou eles iam fazer a aferição, eles iam marcando dentro desse intervalo, certo? No caso aí, foram 100 respostas, 3 ficaram aí nessa margem entre 45 e 50, 7 entre 50 e 55, 10 entre 55 e 60 e assim por diante. Ô, Fernanda, tu ainda tá perdida, amiga? Marcela, eu tô tentando, mas eu tenho certeza que eu vou precisar olhar isso aqui tudo de novo e pesquisar no YouTube ainda. Mas tu tá com alguma dúvida aqui que eu possa ajudar nesse momento? O que é esse símbolo que parece um M? Somatório.
Tá, entendi. E F e um I bem embaixo. Acho que ele quis fazer referência aí à frequência. Entendi, tá bom, pode continuar. Bom, Por exemplo, 3 pessoas pesam entre 45 e 50 quilos, é isso? isso. Tô emocionada, pode É isso continuar. mesmo. É isso mesmo. 7 pesam entre 50 e 55. Tá bom? E aí, existem algumas particularidades, né? Eles vão falar aí de número de classes. Ali são classes. Lembra que aqui em cima tem escrito, ó, classes. Tá vendo? Classe. 45 a 50. Cada linha dessa é como se fosse uma classe que a pessoa se encaixa. Não há uma fórmula aí exata para você calcular o número de classes, certo? Essa parte vai depender do seu objetivo, né? Aí ele vai dizendo, varia de bibliografia para bibliografia, pesquisa ou até mesmo modelo, né, para que a pesquisa fique melhor apresentada, dependendo de quem vai analisá-la. Então, isso aí é pessoal do pesquisador, na hora da pesquisa, vai diferenciar de uma pesquisa para outra. Então, pode ficar tranquila quanto a isso, para você saber a quantidade. Vocês viram que ali eles foram colocando de 5 em 5 quilos, né? 45 a 50 quilos, 50 a 55, 55 a 60 e assim foi. Mas se você tivesse uma quantidade de pesos muito grande, um intervalo muito grande, talvez você tivesse que aumentar e talvez colocar aí a cada 10 quilos uma classe, entendeu? Então, vai depender da particularidade do tipo da sua pesquisa. E aí existem 2 fórmulas para você analisar essa questão aí das classes. Temos a fórmula de Stugas, né, onde ele vai dizer aí que ele vai chamar o K. Gente, tem até logaritmo aqui. É isso mesmo. É aproximadamente igual, esse sinal de igualdade com um tio em cima, né? Quer dizer que é aproximadamente igual, né? Chega bem próximo, mas não é um número exato. Então, por isso que não é só a igualdade. A1 mais 3,22 vezes o logaritmo de N, onde N aí é o tamanho da amostra. A amostra a gente estudou semana passada. Então, gente, como logaritmo aí, é porque eu não lembro mais, mas vocês devem estar lembrados, vocês são mais jovens do que eu, que logaritmo, né, tem uma correlação aí com raiz quadrada. Então, eles conseguem transformar esse K aproximadamente igual a 1 mais 3,22 logaritmo de N na fórmula K igual raiz quadrada de N. Então, essa fórmula aí é chamada fórmula de Sturges. O nome aí é chique demais. E, então, ele traz um exemplo, né? Considerando que o N é o número total da amostra, ele tem aí, então, uma N igual a 49. Aí ele vai fazer, então, quando é a raiz quadrada de 49, é 7, né, meu povo? Essa eu sei, é fácil. Então, ele vai ter aí a quantidade de classes. Então, quando utilizamos algumas dessas fórmulas, né, nós temos que aproximar o resultado para um número inteiro imediatamente maior. Lembrando que o intervalo das classes pode ser definido aí a partir da equipe que está realizando a pesquisa, como eu falei há pouco. E aí, por que ele está falando dessa questão aqui? Que você pode aproximar o resultado para um número inteiro imediatamente maior. Vamos lá. E aí, vamos falar de amplitude de classe, que é o Hzinho. Um monte de meninos. Hoje é só matemática, viu, meu povo? Então, por isso que eu não quis trazer tudo, porque ia confundir a cabeça de vocês. Vamos devagar. A amplitude da classe é o intervalo de variação de cada classe. Vocês lembram que eu falei que o intervalo de variação lá daquela primeira classe que a gente viu de peso era de 5 quilos, né? Então, se verificarmos o exemplo que eu dei, a gente vai ter uma amplitude igual a 5. Então, quando eu identifico que ela está, cada classe daquela é a cada 5 quilos, eu estou identificando, então, a amplitude dela. É como ela vai variar a cada 5, a cada 10, aí cada equipe vai definir. Para a gente calcular a amplitude da classe, é necessário calcular a amplitude total, ou Ranger, e o número de classes. E aí existe uma fórmula para isso, né? Que é Hzinho, que é a amplitude de classe, igual a Ranger dividido por K. Lembra aqui um pouquinho o que é Ranger?
Voltar aqui, tá? Pronto. Lembra que a range era amplitude total? Você pegava o maior valor que você tinha e diminuía do menor valor? Lembra que eu peguei aqui a maior idade que as pessoas indicaram que tinha era 39 anos e dividi da menor, que era 16? Com isso, a gente conseguiu a amplitude total. Agora, a gente vai utilizar isso, certo? Aqui. Pronto. Então, a fórmula que a gente vai utilizar para calcular a amplitude das classes, né? Como vai ser o valor, a gente vai ter, então, que a amplitude da classe, que é o Hzinho, é igual àquela fórmula lá da amplitude total, certo? Que é a variação do maior para o menor, dividido pelo K, que a gente viu aqui, que é a raiz quadrada, então, do N aí, que é o total da amostra. Vamos ver um exemplo. Tá aqui, ó. Aquele mesmo exemplo lá dos pesos, tá, gente? Então, eles fizeram o seguinte. Primeiro, calcularam a amplitude total range, que é o R grande aí. Qual foi o maior peso identificado? 95 quilos. Menos o menor peso identificado, 45, certo? Então, eles têm aí que o R é igual a 50. A amplitude total, né, é 50. E aí, ele quer saber agora o número de classe. Por que ele trouxe 100? Ah, porque foram 100 pessoas, né? Lá no início, ele disse que são 100 pessoas. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Está aqui, ó. Vamos supor que vamos realizar uma pesquisa com um peso de 100 pessoas, certo? Então, o K, a gente não precisou usar fórmula, ele já trouxe que é 100. Aliás, o K não. O N. Então, o K não é a raiz de N? A raiz de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100. E a amplitude da classe, que é o nosso objetivo aqui, para eu poder definir qual vai ser esse intervalo, entendeu? Mas é dessa forma que eles vão definir aí qual vai ser esse intervalo, que eles vão fazer essa análise. Vão estabelecer aí as quantidades de vezes que repete. Então, você vai pegar esse Rzão, que você já descobriu que é igual a 50, e você vai dividir pelo seu K, que nós já descobrimos que é 10. 50 dividido por 10 é 5. Entenderam isso daqui? Por favor, se não entenderam, digam agora. Falem agora ou calem para sempre. Não, pode perguntar depois. Tadinha, professora. Vamos lá, Fernanda. Começando de novo. Vamos lá. Não, mas vamos lá, porque às vezes a gente buscando uma informação de um local para outro, a pessoa realmente se perde. Então, vamos lá. A gente sabe que foi feita uma pesquisa com 100 pessoas. Então, o tamanho da minha amostra é de 100 pessoas. E era para analisar apenas o peso delas. Mas, como a gente já identificou que o peso, ele vai aí identificar um número fracionado, né? Então, a gente vai ter que utilizar intervalos para descobrir quantas vezes aqueles intervalos aconteceram, quantas pessoas ficaram inclusas dentro cada intervalo. Mas, como a gente vai saber qual intervalo utilizar? Entendeu? Como foi que eles conseguiram chegar nesse valor que ficariam sempre variando a partir de 5 quilos cada intervalo? Veja que ele varia aí. A pessoa tem que se encaixar entre 45 e 50 quilos, ou então numa faixa entre 50 e 55. Cada faixa dessa é uma classe, tá certo? Para você descobrir a amplitude de classe, que é o intervalo que você vai considerar, aí a gente vai fazer essas continhas. Quais são as continhas? Aí é matemática, simples, vamos lá. A amplitude de classe, ela tem uma regrinha, certo? Que diz que ela vai ser igual à amplitude total dessa amostra aí, dividida pelo número de classe, tá certo? Ou seja, quantas linhazinhas eu vou ter ali, quantos tipos de ocorrência, número de classe, tá bom? Aí é o seguinte, olhando essa tabela agora, né, essa tabelinha que a gente tem aqui do lado esquerdo, eu não tenho nem me dizendo de cara qual é a amplitude total e nem o número de classe, porque agora a gente já está analisando o serviço feito, mas quando eu fui fazer a pesquisa e eu apliquei o questionário com a Renata, com a Fabiana,
o George, com todo mundo. No final, eu cheguei aqui com um monte de papel, eu fui sentar no computador e lancei os valores. Aí eu identifiquei, primeiro, que o valor mais baixo de peso, a pessoa mais magrinha pesava 45 quilos. E o que estava mais pesado pesou 95 quilos. Com esses valores, eu consigo estabelecer a amplitude total. Porque eu vou pegar o peso maior que apareceu na minha pesquisa e vou subtrair do peso menor. Esse resultado chama amplitude total. Guarda essa informação, certo? Aí, ele precisava saber em quantas classes a gente ia dividir esse monte de informações que eu recolhi, certo? No momento, as informações que eu tenho é 45, 46,7, 48,9, 52,5, entendeu? Os dados que eu tenho crus, brutos, são assim, tá bom? Então, vamos lá. Aí, eu preciso saber o número de classe, ou seja, quantas divisões eu vou ter para analisar esses dados. Então, ele diz que para você encontrar um número de classes, você tem que tirar a raiz quadrada da sua amostra. Quanto era a sua amostra? Eram 100 pessoas. Então, foi-se tirar a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Pronto. Você já tem a amplitude total, porque você sabe qual foi o menor peso, o maior peso, subtraiu e conseguiu a amplitude total. Você já sabe também quantas classes você vai ter que ter, né? Então, você pegou aí a sua amostra, tirou a raiz e deu o número 10. Se você contar aí na sua telinha, você vai ver que tem 10 linhas nessa tabela. 10 intervalos. Vem disso daí, esse número de classes. Não foi feito de forma aleatória, tá bom? Eles usaram essa fórmula para descobrir. Agora que eu já descobri quantas linhas eu vou ter na minha tabela, né, de informações, eu preciso descobrir os intervalos de peso que eu vou utilizar. É isso que ele chama de amplitude da classe, né? É quanto cada classe vai variar do menor até o maior peso por classe. Como é que faz isso, Marcela? Eu vou pegar a minha amplitude total, que é o R, que a gente já descobriu que é 50, e vou dividir pelo meu K, que é o número de classe, a quantidade de linhas ali que a gente vai ter como informação. Então, a gente vai ter 50 dividido por 10 igual a 5. Ficou mais claro agora, Fernanda? Pode dizer não também. Ficou, professora, ficou mais claro. Depois eu vou ter que dar umas pinceladas sempre, mas obrigada por ter explicado de novo. É praticamente como se você dissesse assim, eu tenho, na questão de descobrir o número de classes, né? Eu tenho 10 bolos e vou ter que dar esse bolo para 5 pessoas. Como eu vou dividir esses bolos? Aí você vai descobrir a amplitude da sua classe. O intervalo que cada um vai ficar. Tá bom? Uhum. Nos exercícios, gente, é crucial fazer exercício dessa disciplina, tá? É essencial. Professora, e livro não tem nem previsão, não? Não. Infelizmente, não. Eu vou ver se eu consigo arrumar um tempo. Eu nunca tive tão assoberbada na vida. Nossa, esse home office está acabando comigo. Para gravar resolução de exercício. Mas se vocês trouxessem para mim os que vocês tentaram resolver e não conseguiram, seria até melhor. Seria mais eficiente, entendeu? Para não ficar perdendo muito tempo em exercícios mais fáceis. Mas eu vou ver se eu consigo elencar pelo menos alguns para resolver e trazer aqui para vocês. E aí, gente, falando sobre limite das classes. Então, ficou claro que classes são cada linhazinha daquele, cada intervalo daquele ali é uma classe, certo? E os limites estabelecidos aí, a gente não estabeleceu os intervalos agora, né, que era de 5 quilos. A gente vai voltar para a série numérica com os dados observados. Como o primeiro intervalo deve compreender os dados de 45 a 50 quilos, a gente conta, então, quantos valores se enquadraram naquela situação, quantas pessoas ficaram com o peso variando entre 45 e 50 quilos. E aí, o número de dados será, então, a nossa frequência absoluta, né? Que vai ser associada, nesse caso, a um intervalo e não mais quantas vezes, por exemplo, o número 46,7 se repetiu. Ele não vai analisar mais isso, né? Nossa frequência absoluta vai analisar quantos números apareceram dentro daquele intervalo, né? Dos nossos dados.
segundo intervalo lá, que era de 50 a 55 quilos, né? Ele vai trazer aí agora um novo problema para a gente levar em consideração na hora que eu fazer esse tipo de análise. E se alguém pesar exatamente 50 quilos? 50,000, né? Imagine, olha, os nossos intervalos eram 45 até 50 e 50 até 55. E se essa pessoa pesar exatamente 50 quilos, eu vou colocar ela no intervalo de 45 a 50 ou no intervalo de 50 a 55, né? Aí ele traz aqui esse valor, ele deve ser somado ao primeiro ou então ao segundo intervalo, né? Então é o seguinte, se fizer parte de 2 intervalos, a gente vai estar contando esse dado 2 vezes, não pode acontecer, né? E aí, segundo as regras do IBGE, aí de 1993, para resolver este impasse, vamos incluir o limite inferior dos intervalos e excluir o limite superior de cada intervalo, entenderam? Incluir o limite inferior e excluir o superior. Isso significa que o primeiro intervalo contará com todos os dados que vão de 45 quilos, inclusive até o valor mais próximo de 50, mas não inclui os 50. O segundo intervalo vai conter aí os dados de 50 quilos, inclusive, então a partir dos 50 redondinho, até o valor mais próximo de 55, mas não o 55. Então, voltando à pergunta que ele trazia aqui, o problema, e se a pessoa pesar 50 quilos? Ela vai ser encaixada aí no intervalo de 45 a 50 ou de 50 a 55, gente? Alguém, por favor? No caso, 50 a 55, não é isso? Isso. Por quê, gente? Ele vai incluir, essa regrinha aqui é interessante, inclui o limite inferior, ou seja, qual é o menor peso daquele intervalo, né? 50? Então, ele inclui. E qual é o maior? É o 55? Ele exclui, porque ele vai fazer parte do próximo intervalo. Compreendido? Fernanda? Ok, professora, pode continuar. Vamos lá. Então, aí, novamente, do intervalo de 45 a 50, compreende todos os valores de 45 a 50, excluindo 50. E no 55, que o livro, o professor não digitou direito, né? Faltam 5. O intervalo de 50 a 55 vai incluir todos esse intervalo, excluindo o 55, e aí vai seguindo em todas as classes. E a gente conseguiu finalizar o tópico 1. Veja como esse tópico foi pesado. Foi pesado para vocês? Para mim foi. Agora pense para a professora de humanas, uma pessoa de humanas. Tem que entender isso daqui para passar para vocês. Não é fácil. Aí depois eu... Ai, amada, não sou de humanas. Não sou de exatos, quer dizer, sou de humanas. Eu sou das miçangas, né? Exatamente. Não rola. Ai. Mas vamos lá. Mas acho que ficou claro, né? Então, vamos só recapitular o que foi o item 1 lá, o tópico 1. Digamos que você está alumiando o caminho. Frequência absoluta, o NI, né? Quantas vezes aquela possibilidade se repetiu. Frequência relativa, que é o FI, é aquele valor da frequência absoluta em relação ao todo. A frequência acumulada, né? Na primeira linha, você repete a frequência relativa da primeira linha, e a partir da segunda, você vai fazer um somatório da frequência acumulada da linha anterior, mais a frequência relativa daquela linha, certo? A gente viu lá como os dados brutos, como eles vêm, né? Eles são apenas os dados, como vieram do campo, que o ROL é o processo onde você coloca aí numa ordem crescente ou decrescente esses dados, que a amplitude total, né, você vai conseguir aí fazendo uma diminuição do maior dado encontrado do menor encontrado, e você tem amplitude total. A gente viu aí sobre a amplitude das classes, como definir a quantidade de classe, que é a raiz quadrada da sua amostra, né?
a gente viu que para descobrir a amplitude da classe, você faz uma divisão da amplitude total pela quantidade de classe. E que dentro daquele intervalo que foi definido da classe, né, você vai incluir o menor valor daquele intervalo e vai excluir o maior. Vai chegar bem próximo, mas não exatamente o valor descrito no maior valor do intervalo, tá? Então, vamos lá. Tópico 2, agora vamos falar de gráficos estatísticos. Vai apresentar os tipos de gráficos. Então, nos tópicos anteriores, a gente aprendeu, então, a resumir dados, né, de uma pesquisa por meio de séries, que a gente viu na aula passada. A distribuição de frequência. Distribuição de frequência é você ir distribuindo aí quantas vezes aquela coisa aconteceu, se repetiu, né? A gente viu aí essa distribuição de frequência de forma simples, como também na forma de intervalo de classe, que foi esse mais complicadinho. Vimos que a escolha do tipo de tabela a ser utilizada vai depender das peculiaridades da variável que você está estudando, é ela que vai lhe dizer, né? Na tabela de classe simples, elas são mais indicadas aí para variáveis qualitativas, né? A gente viu que a gente analisou lá a nível superior, né? Ali é uma análise qualitativa. As variáveis quantitativas discretas, enquanto as tabelas de intervalo de classe são indicadas aí para as quantitativas contínuas. Lembrando, novamente, quantitativas discretas são aqueles números inteiros, de forma fácil de compreender. E variáveis quantitativas contínuas são aquelas que são demonstradas por frações, por isso precisam aí de intervalos, por isso é mais indicado. Existe outra maneira de apresentar os dados de uma pesquisa. A gente estava vendo agora, era a tabela, certo? Mas existem os gráficos, né? Enquanto a tabela, ela sintetiza as informações, o gráfico vai possibilitar uma visão mais ampla, inclusive aí uma comparação entre as variáveis ou os dados relativos à mesma variável, coletados em períodos diferentes. Através dele, a gente consegue ver mais rapidamente qual é o comportamento daquela variável, né, do que por meio de uma tabela. Na verdade, é uma maneira de apresentação, não substitui a outra, certo? Pode ser utilizada as duas, de forma até a complementar, uma complementar a outra. Aí ele vai começar lá a mostrar um exemplo aí, certo? Na imprensa, em geral, a gente observa o que eles vão chamar aí de pictograma, que é um gráfico que utiliza desenhos compatíveis com o objeto de pesquisa ou a variável retratada. Por exemplo, esse exemplo que tem aí, né, essa fotinha, ele foi analisado aqui, os gêneros musicais mais procurados na web brasileira. Então, se vocês analisarem como eles fizeram os gráficos, eles não usaram pizza, nem coluna, eles tentaram usar aí uma coluna, né? Só que eles fizeram no formato como se fosse uma mesa de som, né? Com aqueles botõezinhos onde você vai regulando o som. Quando você utiliza um gráfico desse formato, nesse estilo, é chamado de pictograma. Olha aí, esse eu não sabia. Aprendi hoje. Embora o pictograma, né, ele passe a informação que se dispõe a passar aqui, por exemplo, né, a gente tinha, deixa eu ver aqui, que o pagode, samba, né, representa aí 34% das músicas mais procuradas na web, né, o axé 28%, que é isso daqui, fica aparecendo um negócio aqui no meio. Essa primeira aqui, alguma coisa internacional, que eu não sei o que é. Hoje não quer sair da frente. Então, ele vai apresentar os dados nesse formato aí. Então, note que esse gráfico, é o pictograma, né? Ele não informa qual é o total de dados considerados. Vocês estão enxergando aqui quais foi o total de pessoas que foram entrevistadas. Lembra lá na tabela tinha, né? As informaçõezinhas, aqui não tem, certo? E nem como as porcentagens apresentadas foram calculadas, né? Essa soma é muito superior a 100%. Assim, os gráficos exigem uma interpretação e informações adicionais que devem ser apresentadas no corpo da pesquisa. Vai ter que ser descrito aí, né? Observe também que o gráfico possui um título e deixa claro, ainda que seja difícil visualizar no exemplo dado a fonte dos dados. Lá tinha o título que eu estava lendo, que era o que se baixa, gêneros musicais, né? Parará. Entretanto, gente, não é mencionado, por exemplo, o ano que esses dados foram coletados, né?
Essa informação, ele diz aí que está no corpo da reportagem. Então, assim, utilizar, ele está querendo dizer aqui que a utilização desse gráfico, ele é visualmente legal, né? Interessante, mas que no corpo da pesquisa você vai ter que trazer outras informações que não estão presentes no gráfico, né? Você não consegue olhar e já vislumbrar essas outras informações. Então, da mesma forma que as distribuições de frequência, os gráficos, eles devem conter algumas informações básicas. Um título que deixe clara a variável que você está apresentando, a data em que os dados se referem, a fonte dos dados e uma legenda, por exemplo, explicando as convenções que foram utilizadas, cor, né? Às vezes você coloca assim. Embora possua grande apelo visual, né? Eu falei, o pictograma não é adequado para qualquer tipo de variável, observe aí no exemplo anterior, que representa uma variável quantitativa discreta. Na verdade, o pictograma ele é obtido aí a partir de outros tipos de gráficos mais gerais que a gente vai estudar agora. Por exemplo, vamos iniciar aí com os tipos de gráfico, gráfico de linha. E esse daí vocês todos conhecem, tá? O gráfico de linha é aquele que mais se aproxima dos gráficos que a gente fazia lá quando a gente ia estudar função. Lembra a função de segundo grau? Aí ia calcular, ia fazer o X, o Y, marcar os pontinhos, né? Se subia, se descia, se era positivo para um lado e para o outro. Pronto. Então, é nesse sentido. Ele é constituído sobre um plano cartesiano, né? Eixo horizontal e eixo vertical, né? X e Y, por pares de pontos, né? A gente lembra, vocês lembram disso, né, meu povo? X, para cada X tem um Y, como é que fala? Correspondente. Que correspondem aí à variável e à frequência observada, e são ideias para apresentar séries históricas e séries mistas que as envolvam. Vocês lembram, gente, que eram séries históricas? Séries temporais, séries mistas. Séries históricas era que a coluna que você estava avaliando ali era o tempo, na temporal era a parte geográfica, na temporal, na histórica as informações, como a gente viu lá, de regiões, né? E a temporal que era de tempo. E as mistas usavam as duas informações. E aí a gente tem um exemplo, tá? Um exemplo aqui, isso é uma tabela, certo? De como essa tabela vai se tornar um gráfico. Então, exemplo 1, voltemos para o exemplo da primeira unidade, né? Tabela 10, série histórica. A extensão da rede rodoviária brasileira pavimentada e analisada entre 1987 e 1992. Então, eles constataram que no ano de 1987 nós tínhamos uma extensão rodoviária de 128,206 quilômetros, né? Em 1988, 133 e assim por diante. Esses são dados trazidos aí de uma série histórica apresentada numa tabela. O gráfico de linha ficaria, então, da seguinte forma. Ele vai cruzar aí as informações do ano com o dado obtido. Por exemplo, no ano de 1987, eram 128,206. Então, aqui, em 1987, você vai ter ele bem próximo aí do 128. Hoje em dia, gente, a gente faz tudo isso no Excel, tá? Não há por que a gente ficar calculando, por exemplo, igual a gente fazia na escola. O Excel, você aperta um botão e ele faz para a gente. Mas é para vocês terem conhecimento do que é um gráfico de linha. Ele está bem relacionado com o que nós já conhecemos de função, que estudamos na escola. Lá na escola, a gente estudava o que era o X e o que era o Y, formava um par, né? Um correspondia ao outro, e aí a gente ia lá e marcava o pontinho e depois desenhava o gráfico. Aqui não é diferente, né? Ele trouxe, então, dados. Lembra, então, vamos organizar aqui as ideias da pesquisa. Eu estudei, eu elaborei o meu questionário, eu consegui definir a minha amostra dentro da minha população, eu fui a campo, meus questionários, minhas pesquisas foram feitas. Quando eu cheguei, os dados brutos eu lancei, depois eu usei o ROL para organizar, consegui calcular a minha amplitude total, montei as minhas tabelinhas, já comecei a analisar a frequência relativa, absoluta e tudo mais, certo?
E agora eu quero transformar isso num gráfico para ficar melhor demonstrado. Como ele colocou aí, a tabela, ela não traz, às vezes, a possibilidade de você até comparar as variáveis, e aí fica mais visível no gráfico. Então, o gráfico de linha é esse. Aí nós vamos ter também o gráfico de colunas ou barras, certo? Para representar aí as variáveis qualitativas ordinais ou variáveis discretas. Lembra que as qualitativas ordinais tinham uma ordem, né? E as variáveis discretas a gente estudou há pouco. O gráfico de colunas ou barra, ele é bastante indicado. Então, essa informação, ela é importante, porque se um dia eu for analisar, vou fazer uma pesquisa, eu sei que os meus dados são variáveis discretas, então eu já sei que talvez o gráfico melhor para apresentar é um gráfico de colunas ou barras, certo? Então, essas informações aí que estavam lá nos objetivos da unidade, que a gente consiga fazer essa diferenciação e compreender qual é o melhor tipo de gráfico para cada realidade, para cada situação. Assim, é ideal para séries territoriais e séries categóricas. E ele consiste aí em representarmos a frequência absoluta da variável por meio de colunas ou barras. Mais uma vez, o exemplo traz primeiro a tabela, porque você vai organizar primeiro em tabela, né, para depois transformar em gráfico. E essa tabela aí pessoas com mais de 15 anos em estados pré-selecionados, realizada aí no ano de 2008. Eles queriam saber quantas pessoas tinham 15 anos em cada um desses estados. Então, no Amazonas, eles descobriram que tinham 2.279.811 pessoas. Aí, no Rio Grande do Sul, tinham 8.397.355 pessoas. E em São Paulo, 31 milhões, né, de adolescentes. Ave Maria. E aí, eles transformaram isso aqui no gráfico, certo? Você consegue, você olha para o gráfico e lê assim, pessoas com mais de 15 anos em estado, não é adolescente não, desculpa, né, com mais de 15 anos. Pode ser até 80. Mas aí você lê o título e de cara o que é que chama logo a atenção? Caralho, São Paulo tem uma discrepância muito grande em relação ao Amazonas, né, a todos os outros. E aí, é isso que ele quis dizer lá no começo, quando ele fala que o gráfico ele é mais didático na hora de identificar essas situações. Né? Então, um gráfico de coluna, né, que a gente tem aí, são colunas demonstrando aí os quantitativos para cada uma das variáveis analisadas. A variável é cada estado, né, as possibilidades de resposta. Então, observe como fica mais simples comparar aí as quantidades por meio do gráfico e note também que para despoluir a imagem, eles optaram por exibir a quantidade de pessoas em milhões. Aqui, ó, do lado esquerdo, né? Na vertical, vocês vão ter 35, 30, 25, para não colocar 30, qual era o total line? Era 35.000.000, né? Para ter em milhões. Ia ficar muito alargado. Então, eles fizeram o seguinte, informaram que eram milhões de pessoas, e colocaram 35, 30, 25. Esse 25 equivale a milhões de pessoas, certo? Então, eles fizeram isso para ficar mais limpo, até para melhorar esse visual, de você olhar e já enxergar o que precisava. Então, é uma característica que vocês devem considerar quando for elaborar um gráfico, né? De tentar utilizar essas formas para ficar mais limpo e o seu dado sobressair. Aqui, quais são os tipos de câncer mais comuns, né? Cada entrevistado deu 2 respostas. Então, eles tiveram aí que o de mama ficou à frente, né? Com 60. Deixa eu ver aqui se ele informa qual era o tipo de informação. Se era percentual, se era quantidade por milhões, se era quantidade por mil pessoas, né? Não informa aqui. Ainda sobre os gráficos de colunas ou barras, né? É possível utilizar, então, o gráfico de barras para séries mistas também. Mistas é quando mais de uma variável está sendo analisada, tá bom? Observe no exemplo a seguir que o gráfico ele compara aí percentual do PIB relacionado ao crédito imobiliário. Ele vai relacionar essas 2 informações.
e aí direcionado e crédito livre em diferentes anos. Vamos lá ver o gráfico. Pronto. Então, ele já traz uma legenda, né? Vejam aí que a cor vermelha, o que está de vermelho equivale aí ao imobiliário, o amarelo ao crédito direcionado e o azul ao crédito livre. E a sua variação durante os anos em relação percentual do PIB. Tá ok? Então, quando você utiliza as colunas, né, aí, você consegue fazer uma análise de a variável cruzando com outras, né? Então, além dele utilizar o tipo de crédito, eles cruzaram durante os anos, como foi evoluindo, e em relação ao PIB. Bom? Então, o gráfico de barras, ele é similar ao de colunas, a diferença está no sentido da imagem. Enquanto né, que ele quer falar, quando ele fala é o de barras. Ele cresce verticalmente, o outro cresce horizontalmente. E aí, gente, gráfico de setores, esse é mais, eu acho ele mais, tem uns um pouco mais, não, acho que não é esse não, tem uns que eu achei tão confuso. Vamos lá. Esse aqui é o gráfico conhecido como gráfico de pizza. Deu até vontade agora de comer, tô com fome. Trata-se aí de um gráfico, um círculo, né, dividido por fatias. Vocês sabem que é uma pizza, né? Cujos ângulos internos são proporcionais às partes envolvidas. Nesse gráfico, a gente trabalha com proporções, ou seja, com frequências relativas. Vocês lembram qual era a representação da frequência relativa? FI. Então, se você quiser representar a FI, é interessante você utilizar aí um gráfico de pizza. Então, ele é indicado para variáveis qualitativas, desde que suas séries não possuam muitas linhas. Não vai ficar muito cortado, né? E aí ele volta aí a um outro exemplo, que era a questão da malha rodoviária brasileira, agora aí no ano de 2013, ele está analisando a expansão. Municipal, estadual e federal. Nós temos 3 linhas aí. Vamos ver como é que vai ficar essa tabela. Primeiro passo é construir, então, a distribuição de frequência dessa tabela. Então, ó, vamos aqui voltar. Na primeira tabela, eles têm os dados. Municipal, 175.822,19. Estadual e federal. Aí, eles resolveram construir as suas frequências, que a gente já viu como é, né? O NI e o FI. O NI já era o que ele tinha respondido na tabela anterior, mas o FI, ele foi analisar isso daí a partir do todo. Qual é o todo aí, meu povo? É o total do NI. Então, se você somar aí o total do municipal, são 175 mil, mais 22 mil, mais 1.000 e pouco, você vai ter um total do NI de 198.979,63. Então, ele pegou os 175.822,19, dividiu por esse total e aí achou a relativa. E assim fez com todos. E olhe novamente, o somatório de todos os valores da frequência relativa foi igual a 1. Se eu estiver falando rápido, se não estiver entendendo, me interrompa, tá? E aí, ele diz assim, note, as porcentagens associadas a cada linha, né, correspondem, então, à multiplicação da frequência relativa por 100. Isso aí fica claro, certo? Aqui, ó, a frequência relativa, né, na primeira linha, 0,8836, aí você multiplica por 100, certo? Você vai ter ali em porcentagem. No caso aí, 88,36%. Então, gente, 88,36% da extensão dessas rodovias é municipal. 11,11% é estadual e apenas 5,3% é federal. E a partir disso ele calculou o ângulo, né? O ângulo interno. E aí ele diz, como é que a gente pode saber o ângulo interno de cada fatia associada? Basta multiplicar as frequências relativas por 360 graus. Então, multiplicando 88,36 por 318, não, perdão, 360.
você terá aí 318,1, por exemplo, graus, certo? Assim, na prática, tá, gente? Se vocês forem pesquisar, não vão precisar fazer isso, não. Tá? Hoje em dia, graças a Deus, né, a tecnologia avançou nesse sentido de forma positiva para a gente, e aí o Excel mesmo, ele faz ali automaticamente no piscar de olhos, sem você precisar fazer esses cálculos. Mas ele traz aqui para você compreender como surge, como é que eles fazem para saber se a fatia da pizza vai ser mais gordinha, vai ser menorzinha, vai depender desse ângulo aqui, ó. Não forma um ângulo aqui? Esse ângulo aqui, eles vão calcular dessa forma. Eles vão pegar a frequência relativa daquela variável e vão multiplicar por 360 graus. E aí eles vão achar o grau do ângulo. Imagina isso antes sendo feito à mão. Não era possível. Você tinha que usar aquele outro equipamentozinho da matemática, eu não lembro mais o nome. Você calculava os ângulos para poder desenhar e ter ali um desenho preciso. Imagine o pessoal que fazia mestrado na época da máquina de escrever. Não tinha computador, não tinha Excel, tá? Então era bem... Imagina, a gente está reclamando, imagine para esse povo. Então, gente, dessa forma nasce aí esse gráfico, né? Eles conseguiram verificar o ângulo necessário e desenharam o gráfico. Então, essa parte verde mais clara é o municipal, você vê que é a maior, não é à toa, se a gente olhar lá naquela tabela, né? Ele é referente a 88,36%, né? Muita coisa. E aí traz também a informação do verde médio aí como estadual e o verde escuro é a representação do federal. Além desse modelo aqui em pizza, né, também temos aí o mesmo gráfico sendo representado no formato de rosca. E aí tem gente que no meio dessa rosca coloca alguma informaçãozinha, se você for fazer várias avaliações, né? Então, também existe aí, então, o gráfico em forma de rosca. Também é um gráfico de setores, tá? Esse de rosca. E existem outros tipos de gráficos, né? Em geral, são tipos particulares do que a gente já viu, né, nesses outros. Exemplos desses gráficos são os estereogramas, são versões dos gráficos de setores ou de colunas em 3 dimensões. Ó, tá vendo? Esse gráfico aí se refere ao número de crianças que têm acesso à coleta sanguínea em até 7 dias depois do nascimento, né? Então, eles faz a indicação aí de cores na legenda, o que cada cor representa, né? E a gente já vê que esse azul é 62%, eu não consigo ler aqui o que ele indica. Fica uma barra bem aqui no meio, gente, tão ruim. Outro exemplo de estereograma, aí em coluna, vocês veem que eles estão em 3D, né? Ele tem 3 faces, é por isso. Ele chama estereograma. Dá para ver aí, então, que eles estão analisando a percepção que o condutor tem de estar respeitando o pedestre. Então, a gente viu aí em agosto de 2010 que essa percepção aí era de 91,10%, um aumento considerável, aliás, uma diminuição considerável para a percepção em fevereiro de 2011, né, de 76,8%. E o pictograma, que a gente viu lá no início, lembra do tópico? É também um outro gráfico que é originado aí a partir, geralmente, dos gráficos de coluna ou barra. E aí eles fizeram, aquele lá era em forma de mesa de som, né? Esse aqui já é em formato de carro, olha que legal, né? E esse gráfico é como se divide o valor de um veículo, né? 32% no Brasil é de impostos. Esse dado é de quando? Não consigo ver aqui. Mas, ó, 32% no Brasil correspondem aos impostos. No mundo, essa porcentagem vai até 16%. Nos Estados Unidos, não estou conseguindo ver aqui, 3%, é isso? Então, nossa, a gente paga muito imposto, né? E no Brasil, aqui no Brasil, o verdinho é a margem de lucro das montadoras. Vejam como a margem de lucro das montadoras no Brasil são altos, 10%, enquanto no mundo é cerca aí de 5%, né?
E o custo de produção e de distribuição no Brasil custa equivalente a 58% do valor do veículo. No mundo, 79%, e nos Estados Unidos varia aí de 88% a 91%, certo? E assim, gente, acaba-se o tópico 2. Estamos sobrevivendo? Dá para continuar? Então, lembra, o mais importante desse tópico, uma das coisas mais importantes é vocês compreender a particularidade de cada tipo de gráfico, principalmente relacionada aos tipos de dados que vocês têm. Quais são as variáveis? Elas são qualitativas ou são quantitativas? Se são quantitativas, como a gente viu lá no tópico anterior, elas são discretas ou contínuas, e aí ele vai trazendo qual é o melhor tipo para cada. Dê uma olhada no livro, que tem mais alguns exemplos, e talvez ajude a esclarecer mais, ficar mais claro na mente de vocês a respeito desse tópico. E aí, o tópico 3, nós não vamos finalizar ele agora, certo? Porque tem mais questões aí de fórmulas. Então, já achei que era muita fórmula para a noite só. Medidas resumo, né? Medidas de posição. Então, vamos lá. A gente viu aí que os dados colhidos podiam ser apresentados tanto em tabelas como gráficos, né? E aí, dessa forma, facilitam o nosso entendimento do que a gente quer observar. O nosso interesse agora será resumir estas informações através de algumas medidas, que são chamadas de medidas resumo, tá? Como a gente vai resumir as informações. E podemos dividir as medidas resumo em medidas de posição e medidas de dispersão. Vamos lá? Medidas de posição, medidas de dispersão. Aqui é medidas de posição, né? Que aí no título está dizendo. Então, as medidas de posição. Suponha que você está indo pela primeira vez consultar determinado dentista. Ao chegar lá, você observa que, embora o seu horário esteja se aproximando, há ainda uma quantidade razoável de pessoas na sala de espera, ou seja, a sua consulta vai atrasar. Como você é uma pessoa ocupada e sabe que vai ter que voltar lá inúmeras vezes, gostaria de ter uma ideia, né? Vamos dizer que você vai começar um tratamento longo, vai ter que cair toda semana, né? Então, aí você gostaria de ter uma ideia de quanto as consultas, quanto tempo aí elas costumam atrasar. Então, você resolve ir lá na secretária e perguntar para ela. Ao perguntar isso, nem passa pela sua cabeça que a secretária vai lhe oferecer aí, lhe fornecer como resposta, uma lista com todos os atrasos para aquele horário no último ano ou mês. Tu já pensou? Que eficiência, hein? Então, tu vai lá e pergunta, olha, aqui eu estou vendo que as consultas costumam atrasar. Geralmente atrasam quantos minutos, né? Todo dia. Ela, você quer saber disso? Pois está aqui, puxa um relatório. Olha, está aqui, ó. Quais foram os atrasos do último mês? Analise aí e me descubra o resultado que você precisa. Então, na verdade, né, ela vai lhe dar aí uma única informação que vai fazer com que você tenha a sua pergunta razoavelmente respondida, geralmente, né? Essa é a ideia das medidas de posição, né? Ou então medidas de tendência central para um conjunto de dados qualquer. Então, geralmente, a realidade é quando você fizer essa pergunta para ela, ela vai dizer, geralmente atrasa 15, 20 minutos. Mas suponhamos que o dentista também esteja atento a esta questão e resolveu pedir para a sua secretária anotar, então vai trazer aquele relatório que eu te falei. E aí, ela puxa o relatório. Por exemplo, no dia anterior à minha consulta, eles identificaram que foram atendidas 20 pessoas e os atrasos foram os seguintes. A primeira consulta atrasou 10 minutos, a segunda 15, a terceira 8, a quarta 15 e assim por diante. Tem aí a quantidade de atrasos para cada uma das consultas. Então, a gente vai, a partir desses valores aí, começar a entender o que significa cada uma das medidas de posição que a gente vai começar a apresentar agora, certo? Então, lembrando que medidas de posição é para você conseguir resumir aquela informação. Existem as de dispersão e a de posição, e agora a gente vai se dedicar a estudar as de posição. Então, vamos lá. Vamos calcular o tempo médio
da espera no dentista, começando por onde? Pela média aritmética. Vocês estudaram isso na escola, tá? Então, a partir desses valores que a gente recebeu aqui, dos atrasos daquele dia anterior, né? A gente vai ter que a média aritmética ela é igual à soma de todos aqueles valores dividido pela quantidade de valores, né? Então, gente, a variável em questão aí é o tempo de espera em minutos e o número de observações é igual a 20. Não foram 20 intervalos que ela deu lá, das 20 consultas, né? Quantos atrasos? Foram 20. Então, você vai botar lá 10 minutos de atraso, mais 15 minutos, mais 8, mais 15, tarará, até o último número que foi identificado, e vai dividir pela quantidade, né, de observações que aquilo se deu. Foram 20 atrasos, porque foram 20 consultas com atraso. Então, você vai ter aí 21,55 minutos, então, é a média aritmética de atrasos. Então, essa secretária poderia responder-me, né, lá na minha consulta, mulher, geralmente demora quanto isso aqui? Atrasa quanto? Olha, em média, atrasa 21,55 minutos. Isso me dá aí uma variação, não é exato, tá? É uma média. Então, gente, observe que o valor encontrado para a média, ele não foi observado, né? De acordo com os dados obtidos. O que ela está querendo dizer com isso? Se a gente voltar lá nos dados que foram indicados como quantidade de atraso, não tem nenhum desses valores aí que correspondam a 21,55 minutos. Tem? Não tem. São todos valores inteiros. É isso que ele está trazendo aqui. De acordo com os dados obtidos pela secretária, ninguém esperou 21,55 minutos naquele dia. Então, na verdade, o valor médio ele não precisa ser igual a um dos dados observados na pesquisa. Para a gente calcular o tempo médio de atraso, né, a gente realizou aí uma soma com 20 valores. Uma maneira mais eficiente de calcular a média é através da distribuição de frequência. Distribuição de frequências, vocês já viram, né? Lá no comecinho da aula. Então, neste caso, a gente tem como agrupar os dados, né? Que aparecem mais de uma vez. Vamos analisar os dados novamente? Vamos ver se algum número se repete. Ó, o número 22 se repete, então, houve 1, 2, 3, 4 consultas que atrasaram exatamente 22 minutos, né? O número... agora tá 15, também se repete, tá certo? Então, o que ele está querendo dizer é que existe outra forma da gente fazer essa média aritmética. A gente pode fazer o somatório de tudo, dividir pela quantidade, né? Ou a gente pode começar a agrupar, e aí fazer uma multiplicação com soma. E aí ele traz aqui o exemplo. Por exemplo, atrasaram 8 minutos. Uma vez, veja aí o NI de novo, que é a nossa frequência, ela está falando aí de frequência, né? A nossa frequência absoluta. O 10 apareceu uma vez, então o NI é 1. O 15 apareceu 5 vezes. Então, ao invés de você ir lá e calcular 15 mais 15, mais 15, mais 15, mais 15, você vai colocar 5 vezes 15, mais 18 vezes 3, entendeu? E aí você vai fazer uma conta menor. Hoje em dia, repito, você pegar e esses valores todos que ela deu lá, colocar no Excel, existe, lembra que a Fernanda me perguntou, Marcela, que letra é essa que parece um M, né? Que faz assim, aquilo é o somatório, né? É soma. Lá no Excel, existe esse símbolo. Quando você seleciona esses dados e clica nele lá embaixo, então você só clica embaixo e seleciona, pronto. Dá um Enter, ele soma tudo. Então, hoje em dia, no Excel, você já consegue fazer tudo isso automatizado. Mas vamos dizer que você vai fazer na mão. Então, uma outra possibilidade é essa. Você vai fazer aí uma frequência absoluta e vai tentar descobrir quantas vezes cada quantidade cada intervalo daquele se repetiu, e aí você utiliza soma e multiplicação para conseguir a média aritmética. Tudo bem até aqui? Falem agora, ou perguntem depois. Então, pronto. Aí ficou a mesma, veja que deu o mesmo resultado, 21,55 minutos, tá? A média de atraso.
Considere a seguinte tabela estatística. Aí é uma tabela sobre o número de vestibulares prestados antes da aprovação. Então, 28 pessoas disseram que não fizeram nenhum. 54 pessoas disseram aí que fizeram 1. 40 que fizeram 2, 10 que fizeram 3 e 8 que fizeram 4. Eles queriam aí calcular a quantidade média de vestibulares prestados, então. Eles pegaram o NI 1, que é da linha 1, vezes o X1, que ele chamou aí de número de vestibulares, e fez a mesma forma lá dos atrasos, tá bom? Então, ficou 0 vezes 28, que são as 28 vezes que responderam essa resposta, certo? E aí encontraram a média. Esse é um outro exemplo aí. E aí ele está falando o seguinte, vamos criar uma coluna auxiliar na tabela para facilitar o trabalho. Ó, o que ele está querendo dizer é o seguinte, nesse dado aqui, vocês fizeram lá na formulazinha a multiplicação. O que ele está sugerindo é, vamos fazer uma outra coluninha aqui, já colocar o resultado dessa multiplicação, porque depois eu só somo esses resultados. Então, eles fizeram isso, ó. 0 vezes 28 é igual a 0, essa terceira coluna aí. 1 vezes 54 é igual a 54. 2 vezes 40 e assim por diante. No final, você vai somar só o 0, mais 54, mais 80, mais 30, mais 32 e vai achar o 196 aí. Certo? Considere a tabela de distribuição de frequência a seguir. Né? Aí a distribuição é por intervalo de classe, que a gente já viu como é que faz. Né? Descobrimos aí como conseguir o número de classes que precisa e a amplitude entre elas. Então, gente, eles identificaram aí entre 128 e 131, aqui é o quê? A altura dos estudantes da classe, 2013. Então, eles tinham aí entre 1,28 m e 1,31 m, 3. Entre 1,31 m e 1,34 m, 7 pessoas, certo? Tudo bem até aqui? Frequência absoluta, certo? Sabemos que há 3 estudantes na classe com altura entre 128 centímetros e 131 centímetros. Mas a gente não sabe quanto eles medem exatamente, né? A gente tem... Aí eles fazem o quê? Para calcular a média nesse caso, a gente precisa eleger um representante para cada classe. Um número que utilizaremos, então, para a realização dos cálculos, no caso aí, que vão chamar o ponto médio do intervalo. Depois, você basta proceder como foi feito anteriormente, para fazer as somas. Então, o que eles fizeram aí, ó? Qual era a classe, né? Vamos lá. Eles tinham uma classe 128 centímetros a 131, é o mesmo exemplo, tá, gente? Da altura. 131 a 134, tá bom? Essa é a primeira coluna. E aí, eles escolheram um número do meio, 129,5. Quantas vezes se repetiram, eles também já tinham lá calculado, foram 3 vezes, e aí eles fazem a multiplicação desse 129,5 por 3, né? E depois soma todos esses valores para dar, e divide aí para dar o valor da média aritmética. Então, quando você precisar fazer uma média aritmética de uma frequência aí com classes, né? Você tem intervalos. Então, como é que você vai saber? Como é que eu vou saber, Marcelo? Lembra dos pesos, né? Aquela lá, dos pesos. Uma pessoa pesava 46, a outra 47. Só no intervalo de 45 a 50, você pode ter uma pesando 43, 44, 45, aliás, 44,5. E aí, como é que você vai pegar para fazer a média aritmética desses valores? Você não vai sair pegando todos eles. Nesse caso aí, você vai pegar o valor do meio e vai multiplicar pelas vezes que ele repetiu, vai somar com o das outras classes e vai dividir aí. No caso, a gente teve o resultado, eu não estou conseguindo enxergar, de 129,5, foi o ponto do meio aí, né, que ela está calculando. Porque o valor mínimo da classe era 128 e o máximo era 131. Então, somou-se 128 mais 131 e dividiu por 2, né?
e achou o intervalo aí, o número de 129,5. Quando ele fez isso, ele somou tudo e dividiu pela quantidade de vezes, que foram 20. Tá vendo aqui o NI? Qual é o total do NI? Lá embaixo, 20. Eles descobriram o meio aí, o valor médio de cada uma dessas classes e escreveram na coluna XI. Aí eles elencaram, né, correspondente aí à frequência absoluta de cada um desses XI. E aí eles multiplicaram os dois, somaram tudo e dividido pela quantidade de NI. Tá claro, gente? Tá claro ou quer que eu repita esse ponto? Quem cala, consente. Deixa eu ver se ainda tem alguém aqui. Será que saiu todo mundo e fez sozinho? Tá claro. E aí, vamos falar de moda. Então, média aritmética já foi. Média aritmética. Soma-se todos os valores, divide pela quantidade de valores. Pronto. Ou você monta uma tabela e vê quantas vezes cada valor se repete, multiplica cada valor pela quantidade de repetição, e depois soma tudo e divide pela quantidade novamente. Ou então, se forem aí frequências com classes, né, utilização de classes com intervalos, para você descobrir, você não precisa sair somando todos os valores, você descobre qual é o valor médio de cada intervalo, multiplica pelas vezes que se repetiu, e depois faz a soma e divide normalmente para encontrar a média aritmética. E agora a gente vai falar de moda. Moda é uma outra medida de posição que é bastante utilizada. Então, dada uma variável x, que a gente não sabe o que é, né? A moda, que aí vai ser chamada de MOX, consiste, então, no valor mais frequente na observação, isto é, no valor que mais aparece. Moda vai consistir aí no valor que mais aparece. É representada por MO de x. Então, gente, a gente vai ter aí a moda para a distribuição de frequência de uma variável discreta. Mais uma vez, a distribuição de frequências pode nos auxiliar na tarefa. Então, voltemos lá ao exemplo do dentista, tá bom? O atraso no dentista no dia aí, A, em 2014. Então, a gente tem aqui uma coluna do tempo de atraso, e a gente tem a frequência absoluta, que foi quantas vezes esses números se repetiram. Certo? Observe agora a seguinte tabela. Número... Vamos lá. Número de casos de câncer parente próximos, né? A incidência, né, de não ter nenhum parente foi de 4 pessoas, de ter um parente foi 4 também, de ter 2 parentes, 6 e assim por diante, totalizando aí 26 pessoas. Ao procurarmos a moda para esta variável, a gente nota que há 2 modas. Gente, peraí. Volta. Estou me adiantando aqui nas conversas. Acho que esse bicho está doido. Vocês estão vendo que é da mesma página? Ele está dando exemplo aqui de bimodal. Deixa eu ver aqui. Tá doido. Ó, a gente tem que a moda é o valor que mais aparece. Então, nessa do dentista, qual foi o valor que mais apareceu? 15, né? 15 minutos foi a que mais aconteceu. Então, aí nós temos essa moda. Nesse caso aqui... Ah, tá, lembrei. Agora eu me situei. Ele vai dizer que existem 2 modas, que é da incidência de 2 parentes e da incidência de 3 parentes. Olha aqui na incidência, coluna incidência. No 2, para você ter 2 parentes, tiveram 6 pessoas que responderam. E no 3, ou seja, 3 parentes próximos com câncer, 6 pessoas responderam. Então, deu empate. Nesse caso, você diz que trata-se de uma bimodal, certo? Então, essa variável aí, número de casos de câncer em parentes próximos, ela é bimodal, porque ela apresenta 2 modas. Apresenta a moda
na incidência de 2 parentes, na incidência de 3 parentes. Assim, fica demonstrado que é possível, né? As tabelas, elas podem ser as variáveis multimodal. Ficou claro? Eu me confundi agora um pouco. Então, nesse exemplo anterior do dentista, a gente tem apenas uma moda, que é 15 minutos, né? Repetiu 5 vezes. Então, você perguntar qual é a moda dessa tabela aí, pronto, é o 15 minutos. E nessa aí do câncer, a gente teve 2 modas, então, nesse caso, é bimodal, então, as variáveis, elas podem ser, então, multimodais, né? Multimodal. E a moda para a distribuição de frequência de uma variável contínua? Lembra que aqui a gente estava lidando com variável discreta, números inteiros. Agora nós vamos voltar lá para aquele negócio de classe de novo, certo? Que são as variáveis contínuas. Existem diversas maneiras de se calcular a moda para uma distribuição de frequência de variável contínua. Tá terminando, tá, gente? Então, a gente vai abordar nessa disciplina, né, a moda de distribuição de frequência de variável contínua pelo método de Kisuber. A gente está dizendo que existem várias formas, mas eles vão focar nesse método, né? Então, se você for fazer outras pesquisas e achar outras formas, é porque não foi o foco desse livro. Primeiro passo vai ser identificar a classe modal em nossa distribuição de frequência, né? Qual vai ser a classe modal, gente? Vai ser aquela que apresentar o maior número de frequência absoluta simples, o NI. Então, naqueles intervalos lá, qual é o que vai estar repetindo mais vezes, ou seja, qual é o que tem a maior frequência absoluta? Aquela vai ser a nossa classe modal, é o primeiro passo a ser feito. Aí ele traz um exemplo de uma tabela onde são analisadas as alturas dos estudantes lá de uma classe em 2013. Aquele exemplo que a gente já vinha trabalhando também. Se você observar aí a coluna NI, né, a gente vai ter, então, que ela se repetiu, essa classe aí, 7 vezes, a classe 131 a 134. Então, os alunos que medem aí entre 131 centímetros e 134 centímetros é a moda, é a classe modal, é o maior número de frequência absoluta. Foi aí a classe que mais se repetiu, né? Então, pronto, o primeiro passo para esse método é você identificar isso, identificamos. Após identificar a classe modal, a gente precisa utilizar uma fórmula. E aí a gente tem limite, é isso, meu povo? Vocês já estudaram limite? Limite eu vi limite, sabe onde? No curso de contabilidade, que acho que hoje em dia não tem mais. Mas quando eu iniciei contabilidade lá na UES, eu vi cálculo integral, oh meu Deus do céu. E aí tinha limite. Então, ele vai dizer aí que a moda de uma classe, né, vai ser igual ao limite inferior da classe modal, mais a diferença entre a FI, vocês lembram que é a FI? A FI é a frequência relativa daquela classe e a FI da classe anterior. Vocês viram aqui na tabela? Vamos olhar aqui a tabelinha de novo. A tabela, essa classe de 131 a 134 é a modal, então a gente tem a anterior, que é a de 128 a 131 centímetros, e a nossa posterior vai ser a de 134 a 137 centímetros. Então, o primeiro passo, a gente identificou qual era a classe modal, que é aquela de 131, né, em diante. E aí veio essa formulazinha linda, onde está dizendo aí o que é que significa cada uma delas, certo? Esse L-inf é o limite inferior da classe modal. Esse delta aí, né? Delta, vocês lembram do delta lá na função de segundo grau, né? O delta Azinho, né, vai ser a diferença, uma continha aí de diferença, entre a frequência relativa da classe modal, que a gente identificou lá, e a frequência relativa da classe modal anterior. Então, para descobrir a moda de uma tabela aí com classe, a gente vai ter, é interessante montar tanto a frequência
absoluta quanto a frequência relativa, porque a gente vai precisar dessas informações na hora de calcular a moda, a classe. Aí, além disso, né, o delta Pzinho é a diferença entre a frequência relativa da classe modal e a frequência relativa da classe posterior. Então, veja que você vai fazer uma subtração da classe modal com a anterior, falando aí de frequências relativas, e da frequência relativa da classe modal e a posterior. E aí você ainda vai utilizar o dado Hzinho, que é a amplitude da classe modal. Eu quero ver esse exercício lá no livro para resolver, viu, meu povo? Vou tentar resolver uma dessas aí, rezem por mim, para resolver para vocês. Então, gente, veja, eles trouxeram aí que a classe modal, eles têm aí o XI, o NI e o XI vezes NI, né, que eles colocaram aí. A classe modal é de 131 a 134 centímetros, a anterior, ele já está calculando aí, ó, o delta A. Delta A não vai ser a frequência da classe modal menos a da classe modal da classe anterior. Então, a classe modal, ela é 7. E a classe anterior, ela é 3. Vocês perceberam um erro aí nesse livro ou foi só eu? Quem percebeu? Cadê o Olaes, que é o homem que deve ter mais intimidade com a matemática? Ah, foi. Ó, vocês perceberam o seguinte. Vou voltar aqui um slide. Vocês estão aí, não estão? Ou estou sozinha? Não sei. Estamos sim. Ó, o livro traz a fórmula, certo? E em seguinte, ele vai descrever o que cada item dessa fórmula significa. E ele traz o seguinte, ó, que o delta A é igual a diferença entre a FI, o que é FI, meu povo? Frequência relativa, né? E a FI da classe anterior. FI, a mesma coisa ele vai trazer lá no delta P, abaixo. Diferença entre a FI da classe modal e a FI da classe posterior. Só que FI é frequência relativa. E aqui, na hora que ele vai fazer as contas, vocês percebem que eles estão usando apenas a frequência absoluta, que é o NI. Estão vendo isso? Ele usa para achar o delta, que ele diz que teria que ser o FI da classe modal, menos o FI da classe anterior, ele está usando aí o 7 e o 3. O 7 e o 3 é NI. Eu vou dar uma pesquisada nisso daqui, tá bom? Aqui e acolá eu tenho encontrado umas divergências nesses livros, eu tenho olhado até com bastante atenção. De contabilidade, eu identifiquei alguns, eu vou anotar aqui, tabela 25. Dou um retorno para vocês depois, tá bom? E aí, gente, ele vai aplicar a fórmula, né? Depois que ele aplica a fórmula, substitui os deltas, todo o limite, né? Ele vai achar aí um valor, ó, ele está substituindo, ó. Então, ele encontrou que o limite era 131, achou o delta que era 4, né? E achou aí o valor, então, da moda, cadê? Nossa moda da distribuição de frequência vai ser 133,01. Então, vocês entenderam como é que se dá a descoberta dessa moda numa distribuição de frequência aí por classe? Só para ficar bem claro. A gente viu que identificar a moda de uma tabela com frequências de uma variável discreta é tranquilo. Você vai identificar qual é aquela que repete mais vezes. Pronto. Identificou, aquela é a sua moda. Não tem que usar fórmula nenhuma. Agora, pode acontecer também de ter mais de uma moda. Também não tem problema. Nesse caso, se forem duas, você bimodal. Pode ser mais? Pode. Né? Então, aí a gente vai ter uma realidade multimodal. Então, a moda
para esse tipo de tabela, ela é muito tranquila, é visual. Localizou, já está lá. Quando se tratar daquelas tabelas com frequências aí de uma variável contínua, que se dá em intervalos, né, o que a gente chama de classe, aí a gente precisa seguir alguns passos. O primeiro é visualmente enxergar qual é a nossa classe modal, qual é a nossa linha aí que está se repetindo mais vezes. Localizamos. Depois, a gente tem que fazer alguns cálculos para achar aí o limite e os deltas para a gente jogar nessa fórmula, que aí ela tem uma fórmula própria, certo? E dessa forma a gente vai encontrar o número que mais se repete. No caso, gente, o que ele vai dizer aqui é que 133 centímetros, né, 0,01, é o que mais se repetiu dentro daquela pesquisa. Então, as pessoas... Qual é a altura que mais se repetiu naquela pesquisa? Foi a de 1,33 m. Então, é a que tem em maior quantidade, a de 1,33 m. Tá certo? E é isso. Não foi finalizado o tópico 3, eu não quis deixar vocês confusos, certo? Porque ainda tinham mais algumas fórmulas pela frente. Eu digo, não, os meninos vão ficar boiando. É difícil fazer essa interação de matemática assim mais à distância, né? Então, a gente finaliza aqui. Hoje é o nosso segundo encontro dessa disciplina. A primeira parte foi bem tranquila, a unidade 1, certo? A aula já está lá disponível no YouTube. Os slides eu já mandei. Se alguém precisar de novo, me pede, eu encaminho novamente. Depois eu vou jogar lá dentro do nosso e-mail. E aí eu queria pedir encarecidamente a vocês que tentem resolver os exercícios, porque provavelmente vai ter exercício nessas provas. E na hora que for resolver a prova, gente, faz com calma. Às vezes tem uma possibilidade de fazer uma prova pesquisada, todas elas, então vamos tirar proveito disso, não é isso? Mas se cair cálculo, provavelmente vai cair, né? Pelo menos para você conseguir identificar, é importante tentar resolver as atividades que estão lá dentro do livro. E aí eu vou me comprometer aqui aí, nesse final de semana, resolver alguns exercícios e gravar para vocês a resolução. Acredito que não vai dar para fazer aqui ao vivo, mas aí eu gravo, encaminho, vocês ficam aí como uma consulta, né? E se precisar, a gente faz um ao vivo, eu tenho um quadrozinho aqui pequeno, e eu tento aqui ir resolvendo para vocês irem acompanhando passo a passo, tá bom? Mais alguma coisa? Gente, dúvida. Quando for estudar e bater aquela dúvida, pode mandar mensagem, tá bom? Pode mandar no privado. Uma live mostrando no quadro seria bom mesmo. Uma live. Meu Deus, meu povo! Vou te contar, eu estava ali conversando com as minhas filhas. Aí ela diz assim, eu não gosto do aplicativo que o professor está usando. Aí eu digo, eu uso um que eu até gosto, porque dá para gravar e fica mostrando o slide. Eu acho interessante, né? Para a pessoa que não pode participar, fica mais didático depois para acompanhar. E ela falando assim, eu queria que fosse uma live, porque aí eu posso assistir depois. Aí eu digo, mulher, tu achou justo que todo professor vira youtuber agora, é? E a minha filha, a outra, ficou, mamãe, a senhora tem um canal? Eu digo, tive que fazer. Fazer o quê? Né? Então, gente... A youtuber que você respeita, hein? Uau! Ave Maria! Então,